Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa Boa noite. noite. Sejam todos bem-vindos. Graças a Depois de Deus. 15 dias, né? Depois de 20 Sim, dias, a gente tá de volta com alguns problemas pessoais nossos, né, sim, Oswaldo? Não deu pra gente fazer as lives das últimas semanas, sim, mas a gente agradece aí, ó, a compreensão de todos. E vamos para mais um Evangelho aí, segundo o Espiritismo. sim, Vamos lá? com certeza. Vamos começar com o nosso Gota de Paz. Vamos lá, mensagem 266. Calar. O silêncio é um movimento, é um momento vivificante de graça, em que a criatura se cala, mas o espírito fala. Calar sobre sua própria pessoa é humildade. Calar sobre os defeitos dos outros é caridade. Calar sobre calar quando a gente está sofrendo é heroísmo. Calar diante do sofrimento alheio é covardia. Calar diante da injustiça é fraqueza. Calar quando o outro está falando é delicadeza. Calar quando o outro espera uma palavra é omissão. Calar e não falar palavras inúteis é penitência. Calar quando não há necessidade de falar é prudência. Calar quando Deus nos fala no coração é silêncio. Calar diante do mistério que não entendemos é sabedoria. Bem profundo, né? A mensagem tem dá várias insights aí pra gente para definir, né, os nossas virtudes e calar os nossos defeitos, né, Oswaldo? Então a gente vê ali calar quando a gente não conhece as coisas, não se calar diante de uma injustiça, não se calar diante de uma aberração, de uma coisa ruim que está acontecendo, né? E é bem espiritual isso aí, né, Oswaldo? Aqui tem uma parte, né, que eu acho que cabe bem que ele fala. Calar sobre os defeitos dos outros, né? Aquilo que a gente mais gosta de não fazer, né? É ver o defeito de um outro e falar e contar para os outros, né? E apontar esses defeitos, querer mostrar que o outro tem defeito, né? Eu acho que assim, é um dos. Aqui ele vai falar, né? A gente encontrar esse equilíbrio durante a nossa vida ou durante o nosso aprendizado, de saber a hora certa de falar alguma coisa, né? E de a hora de não precisar falar, né? Aqui ele diz, né? A gente sabe muito disso, né? Que quando alguém precisa contar alguma coisa e é importante para ela contar, muitas das vezes a gente não está preparado para isso, né? A gente quer, na verdade, contar as nossas aventuras ou aquilo que está acontecendo, né? Então a gente, às vezes, muitas das vezes, a gente atropela o que o outro está falando, né? Para poder contar a minha, né? Algo que aconteceu comigo que também é muito importante, né? E a gente tem que achar o momento, né, de perceber que aquela pessoa, quando ela está precisando, é ela que precisa falar. Então é o meu momento de ouvir. A gente falou esses dias, né, que às vezes as pessoas elas não querem discutir, debater com você, elas querem apenas, muitas das vezes, desabafar. E na ânsia, né, minha também de contar as minhas peripécias também, eu acabo muitas das vezes não ouvindo, né? E a gente já percebeu e sabe que ouvir também é caridade. É arrumar momentos para ouvir a outra pessoa, né? Apenas para ouvir, né? Encontra uma pessoa, se você entende que é ela que precisa falar, né? Isso a gente precisa estar espiritualizado, a gente precisa estar assim entendido, né? Ou com entendimento do que é o Evangelho ou do que são os ensinamentos de Jesus, para a gente saber, né, que naquele momento é importante
que a pessoa fale, né? Então, a caridade, que é aquilo que Jesus ensina, que é é a principal lei de Deus, eu tenho que estar preparado para fazer essa caridade. Muitas pessoas acham, né, que caridade é dar esmola, caridade é ajudar ao outro com medicamento, com mantimento, e muitas das vezes pessoas que não precisam disso, elas precisam de outro tipo de caridade, que uma delas é essa, né? Então, quando a gente conseguir, né, encontrar, que a gente já falou isso também, que o principal, o que mais nós precisamos aprender é encontrar o equilíbrio em tudo, né? Isso é, né, que nem aqui ele tem o momento que eu vou precisar falar e não posso me calar, e tem um momento que eu preciso calar, que não é hora de falar, né? Então a gente vai perceber isso que eu ter essa que algumas pessoas dizem, né? O médium ele é um sensitivo, o médium é uma pessoa que tem a sensibilidade. Então, o qual é para as pessoas, né, que querem ser médios, para as pessoas que já são médios ou para as pessoas que querem entender no sentido correto o que é ter mediunidade, é ter a sensibilidade de perceber as necessidades dos outros. É esse entendimento de caridade que Jesus fala, de eu entender que em certos momentos eu tenho que deixar de mim, deixar os meus problemas, deixar as minhas coisas. Não é, vamos tentar explicar, não é que a gente tem que deixar os nossos problemas. É que quando a gente conseguir enfrentar os nossos problemas ou ter solução para os nossos problemas, e fala assim, viver, né, de ter ali o equilíbrio da vida, eu posso me dedicar para os outros. E esse dedicar para os outros, ele vai ter, eu tenho ou vou ter que ter uma sensibilidade de saber, de olhar para uma pessoa e entender se ela precisa ou não de mim. E em que é que eu posso ajudá-la? E entender que muitas das vezes é isso. Eu não preciso contar tudo o que aconteceu na minha vida. Se eu tiver um tempo para ouvir, né, para estar ali com o ouvido e não dar pitaco ou dar o mínimo de pitaco possível e falar na hora certa, no momento certo, é na verdade um entendimento de caridade e é um entendimento, na verdade, de mediunidade. Quando a gente vai desabafar com alguém, acho que a gente já está nervoso, já tá, né, preocupado, muitas vezes chorando, né, em desequilíbrio, e as pessoas, né, ficam numa disputa de quem sofre mais, né. Aí você vai para a pessoa, pô, perdi emprego, tal, não sei, mas a outra fala assim, mas você não sabe de nada. Eu, além de perder emprego, tô devendo tanto pro banco, não sei o quê. Fica aquela disputa e a pessoa não quer escutar, né? Os dois querem desabafar. Então, muitas vezes, quando a gente procura alguém para desabafar, a gente só quer falar, né? A gente não quer que a pessoa venha com a solução. Muito, que se viesse seria bom, né? Mas muitas vezes a gente só quer falar, não quer a solução do problema, né? Principalmente em relação, né, marido e mulher, né? Relacionamento de casal, acontece muito isso, né? O marido chega e fala que está cansado, e a mulher fala, não, mas está cansado, mas eu trabalhei e cuidei dos dois filhos. Daí o cara fala, mas eu fiz hora extra, e fica aquela disputa de quem sofre mais, né? Em vez de apenas você escutar e confortar a outra pessoa no momento de desequilíbrio da outra pessoa. Então a gente tem que desenvolver esse feeling, esse sentimento dentro da gente para praticar a caridade, né? Saber sim a hora certa de falar e saber sim, principalmente a hora certa de calar, porque muitas das vezes se calar é das caridades mais fácil que tem, né? Só você se calar. E as pessoas não conseguem, né? Elas querem disputar quem sofre mais. Na verdade, você falou a palavra desenvolver, né? Às vezes as pessoas falam do desenvolvimento da mediunidade e muitas das pessoas acham que tem alguns milagres ou tem algumas técnicas especiais, né? O que é que eu preciso fazer para ser médium? Na verdade, você vai precisar fazer isso, né?
entender pessoas, entender momentos, entender, né, isso que a gente falou, sufocar meu ego, né? Sufocar a minha ânsia de ter que contar coisas, a minha ânsia de ser melhor, né? E um dos principais é a humildade. A humildade de estar ali, às vezes quietinho, para ouvir, porque às vezes também, né, e é muito importante, e muitas pessoas às vezes não têm, é saber que uma pessoa às vezes vai contar uma coisa para você, só que você não pode contar isso para ninguém, né? Quer É, dizer, então você vai ter que ter isso, saber que aquele momento ali onde você está, aquilo que for falado para você, você vai ter que se calar perante os outros, né? Não ficar naquela ânsia, ai, preciso contar o que eu ouvi, ai, e quer dizer, é uma mediunidade. E que a gente falou, é um desenvolvimento, desenvolver aprendendo a entender pessoas, a entender quais são as dificuldades, né? Saber o momento, porque às vezes muitas pessoas vão chegar e vão contar, né, os seus problemas. Mas também vai ter pessoas que não vai contar o seu problema e que vai estar lá, às vezes, no cantinho, e se você tiver uma sensibilidade, souber se aproximar sem invadir, de conseguir, né, chegar ali, quer dizer, é um desenvolvimento também de mediunidade, né, de você conseguir fazer isso, né, de entender que ela tem um problema e como é que eu posso ajudar, né? e o nosso ensinamento do Espiritismo, né, ensina que a caridade tem que ser calada, né? Você não pode sair espalhando por aí. E quando a gente, como é, pelo menos comigo foi assim, acho que com todo mundo é assim, até hoje é assim, né? Quando a gente faz algo de bom para outra pessoa, né? Através do, sei lá, do pouco conhecimento que a gente tem, você sente vontade de sair falando para todo mundo, né? E, olha como eu evoluí, né? Olha como eu sou bom, olha como, né? A vontade é essa. E depois de um tempo você consegue segurar esse sentimento, porque não leva, uma que não leva a nada, né? E outra que muitas vezes humilha a pessoa que recebe a sua ajuda. Muitas vezes você fica orgulhoso, se achando, né? Que é melhor que as outras pessoas. E no fundo não é nada, né? Você apenas fez aquilo que estava ao seu alcance, não fez nada mais do que obrigação. Como um professor que ensina a ler, é como minha profissão, que é ensinar a dirigir, não fiz nada demais, né? Fiz aquilo que eu sei fazer e, e é isso, né? Não tem que se orgulhar disso. Então, quando a gente vai adquirindo conhecimento e já pode ir ajudando as outras pessoas, né? Pense nisso, né? Pense que, da mesma forma que foi te dado o conhecimento através, né, de outras pessoas te ajudaram, né? Passe esse conhecimento para frente, é uma obrigação, não é um favor nenhum, né, Oswaldo? Não, e isso que você falou, né, de saber que o que eu faço, eu tenho que fazer de como se eu fosse a melhor pessoa que estou fazendo aquilo, mas ao terminar, não me sentir como essa melhor pessoa do mundo e precisando mostrar para os outros. Mas sair, como diz, gratificado, como você falou, é gostoso quando você, né? Tipo assim, né? Acontece comigo, às vezes a pessoa fala, nossa, eu sou tão agradecido ao que você fez, ao que você falou, ao ensinamento. Maravilhoso. Eu tenho parte nisso, tenho. Mas isso não deve me levar a ser ou a me mostrar melhor do que ninguém, mas a buscar mais aprendizado, aprender mais para poder fazer isso mais vezes, né? Sem parecer aquele, eu sou o bambambam, bam, bam, eu faço, eu aconteço. Na verdade é isso, né? É ser o melhor médium sem precisar que as pessoas fiquem falando para você que você é o cara, né? De você não levar isso, de voltar para casa e falar, eu acho que falhei ainda, mas amanhã eu vou melhorar. Quer dizer, voltar querendo aprender mais e se melhorar, mas não precisando mostrar, mas dando, né, o melhor de si, se fazendo melhor em relação ao que você precisa fazer. É exemplo de humildade, né? Eu lembro até hoje de um relato de uma médium que um trabalho mediúnico na casa de Chico Xavier, né? E ela enxergava, né? Ela tinha a mediunidade de ver as coisas, né? E ela, na hora da oração, ela percebia que saía
do peito de Chico Xavier uma luz muito forte. Acho que foi até você que contou isso, ou li algum livro. Uma luz muito forte. Chico Xavier, né, viu que a mulher estava vendo aquela luz, né, ou teve a sensibilidade que a mulher estava vendo aquela luz, pegou e fechou aqui, ó, ficou envergonhado, né, daquilo negócio, fechou para se fazer igual aos outros ali, né? Se fazer humilde. Então, muitas vezes esse fechar do Chico Xavier aqui é o nosso calar, né? Muitas vezes a gente não tem que ter a Mostrar. soberba de achar que é melhor que os outros, só se calar e vida que segue, né? Fazer para Deus, para você e para Deus só. Que já é muito gostoso, né? Quando você faz algo, a gente se sente muito bem, né? Quando a gente faz a caridade, a gente não faz para a pessoa, mas para a gente o benefício é muito grande, né? Então, mas achar isso, né, que a gente falou, de entender isso, né? As pessoas usam um termo, né? Achar o time, né? Achar esse time do que na hora que eu devo, né? Aparecer e na hora que eu devo me esconder, né? É isso Quer mesmo. dizer, ser o melhor médium sem ficar fazendo, né, que é o melhor, né? Se Né? colocando na melhor posição, colocando roupas diferentes para aparecer, mas ficar no seu cantinho fazendo o seu melhor, sendo o É, melhor médium sem que as pessoas percebam, isso aí, muitas das vezes. isso aí mesmo. Você viu o caso lá do padre Júlio Lancelotti lá? Muitas vezes ele expõe, né? Se expõe na mídia e tal, porque aquela exposição gera mais, né? Mais caridade para aquele povo de rua, né? As pessoas doam mais. Aí sim é uma razão de você mostrar aquilo que o seu trabalho está sendo feito, né? Mas não com o intuito de se autopromover, né? E sim promover aquele trabalho social que está sendo feito. Então a gente tem que discernir bastante sobre isso, né? As pessoas, desde que aquela exposição ajude no aumento daquele trabalho caridoso, beleza, joia. Desde que aquela exposição ajude apenas no seu na sua divulgação da sua pessoa, né? Aí já é errado, né? Então é isso que a gente tem que pensar, né? Saber o que tem que ser feito da maneira certa. Por isso a gente tem que se instruir, né? Tá sempre estudando e sempre tendo o nosso choque de realidade aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho assim também de você estar pronto para ser um instrumento. Como vai ser usado, não preciso saber. Tipo assim, né? É, Naquela oração de São Francisco de Assis, né? Ser o instrumento de Deus para levar o que seja o que for. Se for para levar uma palavra, se for para se calar, né? Uma palavra amiga, aparecer na hora de me esconder, quer dizer, que o Senhor faça de mim isso, né? O que o Senhor quer de mim, Deus? Que eu apareça, que eu me esconda, que eu fale mais, que eu fale menos, né? De como se preparar para ser usado como instrumento, não importa onde. isso aí. Vamos dar início com as preces? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.
Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Então, Oswaldo, vamos para nossas dúvidas. Há 2 semanas atrás, né, teve um acidente ali em Vinhedo do avião que caiu ali, né, num condomínio, matando 62 pessoas, né? Essa morte, né, 62 pessoas, né, no Espiritismo, né, nas obras de Kardec, falam que, né, nada acontece sem... tudo está escrito, tudo está planejado, né, com exceção dos suicídios, né? Como que funciona isso para o Espiritismo, essas 62 mortes? Como que essas 62 mortes se interrompem, né? Tinha criança, tinha pessoas ali boas, né? Pessoas, pessoas que ainda nem estavam na juventude ainda, né? E desencarnaram ali. Como é que funciona isso, Oswaldo? Mortes coletivas, falado pela imprensa de uma forma geral, desencarnes coletivos ou resgates coletivos dito pelo Espiritismo, né? Toda vez que tem um tipo desse de morte, eu estava escutando uma pessoa outro dia, ele falou, eu não lembro a contagem que ele falou, mas a quantidade de mortes que tem no mundo todos os dias, é uma quantidade muito grande de mortes que acontece todos os dias, mas não são noticiadas, né? Uma coisa que você fizesse ali um apanhado de quantas pessoas morreram num dia e noticiasse no outro. É uma quantidade muito grande de pessoas que morrem. E morrem, como a gente falou, gente todo dia, na rua da gente, uma cidade próxima, e se você for ver, é uma quantidade bastante grande. Mas quando acontece, né, um desencarne, que a gente fala assim, coletivo ou numa quantidade maior, a gente fica, né, com essa preocupação. Né? E a maioria que fica são pessoas não espíritas, né? A gente sabe que espíritas também, mas causa, né, essa, nossa, uma comoção, né? Por que tantas pessoas desencarnaram ao mesmo tempo? Para a gente entender, né, desencarne, a gente sabe que o desencarne é a palavra falada pelos espíritas, né? Então a gente fala assim, desencarnes coletivos. Desencarne uma quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Por que a gente fala lá, ao invés de mortes coletivas, a gente fala desencarnes coletivos? Porque o desencarne é o entendimento do Espiritismo. Então, quando nós vamos estudar isso, está ao longo do Livro dos Espíritos, na parte que fala da vida espírita, ele tem uma quantidade de capítulos, acho que tem 11, se não me engano, 11 capítulos nessa parte segunda do Livro dos Espíritos, e ele trata de todos esses temas. Só que, a gente fala assim, são ali, acho que quase 800 perguntas no total, do início do Livro dos Espíritos até onde termina essa parte, que ele vai daí para a terceira parte do Livro dos Espíritos, são, acredito eu, que perto de 800 perguntas. Eu não vou assim, com clareza eu não tenho, mas é mais ou menos isso. E ele trata de tudo isso. A gente só trata de um tema, né? Ou de uma coisa. Por que que Deus permitiu que acontecesse a morte dessa quantidade de pessoas? A gente precisa entender, né? O entendimento claro nós temos o entendimento de que o espírito, ele encarna, ele vem e toma um corpo de carne e vive um tempo aqui no planeta Terra. Tem um tempo mais ou menos, certo, de ele viver na Terra. Pode ser mais e pode ser menos. Você falou, né, a palavra o suicídio, né? Quando a gente vai estudar, a gente sabe que tem 2 gêneros de morte, né? Um seria a morte natural e o outro seria uma morte forçada, né? Morte natural, até o meu corpo envelhecer, as peças do meu corpo desgastarem a ponto de
eu não conseguir mais recuperar essa máquina que é o meu corpo. Então vai haver o desencarne. Quando há o desencarne, ou seja, quando o corpo morre, o espírito deixa o corpo. Todas essas perguntas vão estar, como eu falei no Livro dos Espíritos, ele fala, o que acontece quando há a morte do corpo? O que acontece? Ele fala lá, o espírito deixa o corpo. E para onde ele vai? Ele fala para o mundo espiritual. Para que serve a gente viver nos mundos? Então Deus cria os seres, nós vamos lá, simples e ignorantes, sem o conhecimento das coisas, e coloca nos mundos para ele despertar a sua inteligência. Certo? Então, qual é a função de vir para a Terra? Evoluir. Evoluir como? Aprendendo. Como se evolui? Ele explica, pelas provas da vida. Durante as provas da vida, você vai evoluindo até se tornar um ser com capacidade na sua inteligência. No capítulo 3, a gente vai e olha, vai ter lá mundos nos quais os seres criados por Deus vivem. Quais os tipos de mundo que tem? Aí ele cita lá uma quantidade de mundos. O primeiro mundo que a gente vive é o primitivo, onde se dão as primeiras encarnações. Dando as primeiras encarnações, eu começo a minha trajetória como espírito. E vou evoluindo a minha inteligência. Quando eu passo de um ponto ao qual eu já posso discernir, eu vou sempre usar a palavra discernir o certo do errado, eu passo para o mundo que ele chama de provas e expiações. Então, no mundo que eu vivo, ele tem provas e tem expiações. Então, assim, o que seria a prova? Provas são a sequência de vidas diária, o que eu aprendo vivendo. A minha experiência sequencial de vida me dá uma experiência. A gente falou aqui, resgate. Falou que seria resgatar. Resgatar seria o mesmo que espiar. Pagar por erros praticados. Reparar erros. Então, o resgate é a mesma coisa que espiar. Então, nós temos mundos onde temos provas e temos expiações. O que seria expiação? Expiação seria reparar um erro cometido anteriormente. Tá. Existe uma lei. Você falou assim, quando Jesus vem à Terra, e esse evangelho que nós estamos estudando, o primeiro capítulo, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, eu não vim destruir a lei. E Allan Kardec pega as passagens de Jesus onde ele fala, eu não vim destruir a lei. Não penseis que eu vim destruir a lei, eu não vim destruir, mas sim dar a essa lei um entendimento, dizendo para nós que existe uma lei, que o universo de Deus ele funciona através de leis. E dentro dessas leis eu posso fazer as coisas certas e eu posso errar. Enquanto eu sou como uma criança, eu não sou cobrado pelos meus erros. Mas a partir de que eu ganho uma maturidade espiritual e já tenho um pouco de conhecimento ou já consigo discernir o que é certo e errado, eu passo a espiar. Eu passo a reparar os erros praticados. Então, explicado, para que serve a reencarnação? Para o espírito continuar a sua evolução. Aí nós vamos fazer essa evolução, vamos dizer, no mundo de provas e expiações. Então, eu posso vir para passar por provas, e dentro dessas provas eu também posso espiar, ter que reparar os erros praticados. Resgatar. Um resgate coletivo. Todos que vieram à Terra precisaram, em algum momento, pagar alguma coisa à lei de Deus. E escolhem, ou escolheram do mundo espiritual, estarem juntos nesse resgate. Pode ser porque as provas são as mesmas, pode ser que elas juntas, em algum momento, praticaram algo contra a lei de Deus, contra as pessoas, que vão fazer com que elas tenham que estar juntas. Então, ela fala que os crimes cometidos, os erros praticados juntos, terão que ser resgatados juntos. Certo?
Então é assim, a gente não tem muita informação, mas assim, quando a gente pega o entendimento do espiritismo, vão aparecer. A primeira pessoa que fala sobre resgate coletivo, desencarnes coletivos, é uma pergunta feita a Chico Xavier naquele pinga-fogo da Rede Tupi. Uma pessoa pergunta, e tinha acontecido, acho que na época, algumas coisas, e ele cita isso. Uma das citações que é feita, eu acho que a gente já fez uma live também, a gente já falou sobre desencarne coletivo, ele conta da história de um circo no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, em 1961, que mais ou menos, acredito, perto de 500 pessoas morreram dentro desse circo. Era um circo americano que esteve no Brasil e num domingo à tarde as pessoas foram e morreram, como você falou, crianças, jovens e mais velhos, por volta de 500 pessoas, e foi uma comoção total. Aí isso veio parte de um livro que foi escrito, que eles chamavam de Irmão X, que era um jornalista do Rio de Janeiro, que desencarnou, e depois ele vem psicografar, vem trazer informações para Chico Xavier, com o nome de Humberto de Campos, e aí a família briga pelo nome dele, querendo direito aos livros do Chico, e ele muda o nome dele para Irmão X. Ele conta essa tragédia do circo do Niterói, só que ele conta assim, que no século I, lá no começo do século, logo depois que Cristo deixa a Terra, e os romanos começam a fazer aquelas coisas de apresentações, eles tinham lá aquelas arenas, né, os circos, nos quais eles faziam tipo de apresentações em domingos à tarde, e para agradar um soldado romano que tinha sido condecorado, e o imperador quis homenagear ele, ele queria fazer uma coisa diferente. E resolveram, numa tarde, saíram à caça de cristãos, uma quantidade muito grande de cristãos, trouxeram para a arena, fizeram um buraco, colocaram lá óleo, puseram fogo e soltaram feras e foram para cima deles, né, com armas, e a maioria deles morreu ali nesse circo, muitos com fogo. Todos esses que praticaram esses crimes horrendos, né, essa ofensa à lei de Deus, durante todos esses, eles falam, né, eles falam de quase 2 séculos, né, quase 1900 anos depois, eles se encontram no circo em Niterói para serem mortos através de uma lona do circo que pegou fogo. Aliás, acho que alguém atirou fogo, e essa lona caiu sobre todo mundo e matou aí. Eles falam de 500 pessoas, mas pode ter sido mais, porque no dia morreram acho que 500 pessoas, e muitas foram para hospitais e ficaram em tratamento durante muito tempo, e não sabem depois quanto tempo, né, elas vieram a falecer. Mas o que ele conta ali é que eles se prepararam durante muito tempo, e o que é interessante, né, e a gente precisa, por isso que eu falei, a gente teria que ter mais tempo, tal, mas a gente não vai ter, mas a gente vai explicar dessa forma, que eles cometeram um ato contra a lei de Deus, uma quantidade de pessoas juntas, e criaram um débito, algo para ser resgatado na lei divina. E quando, olha que passaram, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, né? O reencarne de um espírito é rápido, depende do que ele precisa passar. A gente não tem, assim, uma clara certeza se todos esses espíritos reencarnaram ao longo desse tempo. A gente acredita que eles fizeram algumas reencarnações, mas a gente vai ouvir dos espíritos que o espírito escolhe a sua reencarnação. Mas a gente percebe, assim, que escolhe em partes. Se eu não tiver condição de escolher, essa encarnação acontece compulsoriamente. Mas algo que acontece compulsoriamente é muito difícil de eu entender.
Então Deus vai criando situações para que eu progrida, para que eu evolua. E no momento que eu tiver condições, por isso que levou 1900 anos, para que todos aqueles espíritos que criaram esse problema, que cometeram, né, essa atrocidade, compreendessem que elas teriam que resgatar. Então, quando vai acontecer o resgate coletivo, todas elas praticamente aceitaram a estar ali. E a pergunta é: todos que estavam ali cometeram os crimes? Acredita-se que quase todos que cometeram o crime estavam. Mas pode acontecer de ter outros espíritos que não tinham nada a ver com aquilo? Também pode. Porque a espiritualidade usa de pessoas que precisam também passar por um desencarne parecido, possam estar lá. Então ele fala assim: imagine você encarnando, sabendo que você vai ter que ter uma morte dessa. Em sã consciência, se perguntar para nós agora, você fala: Deus o livre, eu não vou conseguir. Mas quando o espírito adquire a sua maturidade a ponto de saber o que ele fez, ele aceita. E ele vai para aquele local quase que intuindo que vai acontecer alguma coisa. E aí ele fala assim: como que isso acontece, né? Então, acontece. Vamos tentar agora falar do negócio do avião. O avião ele é um pouco diferente. O avião ele não conta com assim, vamos derrubar o avião para isso acontecer. Quando a gente vai estudar sobre isso, deixa eu até pegar para ficar mais fácil da gente exemplificar. Influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, uma vez que eles vos aconselham. Eles exercem influência do outro modo, além de pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas. Eles têm uma ação direta sobre a realização das coisas. Ele fala sim, mas eles nunca agem fora das leis da natureza. Os espíritos, tendo ação sobre a matéria, podem provocar alguns efeitos para realizar um acontecimento. Por exemplo, um homem deve morrer. Ele sobe uma escada de madeira, a escada se quebra e o homem morre. Aí ele faz a pergunta assim: são os espíritos que fazem quebrar a escada para realizar o destino desse homem? Kardec pergunta. Ele fala assim: é certo que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para a realização das leis da natureza e não para anular ao fazer surgir num certo momento, um acontecimento inesperado e ao contrário a essas leis. Ele falou assim: no exemplo apresentado, a escada quebra porque estava gasta e fraca, ou não era suficientemente forte para suportar o peso do homem. Se por expiação, né, esse homem tiver que morrer dessa forma, os espíritos lhe inspirariam o pensamento de subir na escada, que por ser velha, se quebraria com seu peso e sua morte teria lugar por efeito natural, sem que fosse necessário fazer um milagre, isto é, anulando uma lei natural de fazer quebrar uma escada boa e forte. 527, logo na sequência, a pergunta anterior foi 526, ele é assim: tomemos um outro exemplo. Allan Kardec fazendo a pergunta. Um estado normal, tomemos outro exemplo em que o estado natural da matéria não seja importante. Ele fala assim: um homem deve morrer fulminado por um raio. Ele se refugia embaixo de uma árvore. Um raio brilha, explode na árvore
e o mata. Os espíritos puderam provocar o raio e dirigi-lo até ele? Pergunta Allan Kardec. Ele fala, é a mesma coisa. O raio atingiu a árvore nesse momento, porque era das leis da natureza que fosse assim. Uma descarga elétrica, normalmente ela cai numa árvore. Tanto que hoje as pessoas falam, né? Quando tiver uma tempestade de raios, não vá para debaixo de uma árvore. Isso é recomendação, né? Eles assim, o raio atingiu a árvore nesse momento porque estava nas leis da natureza que fosse assim. Não foi dirigido para a árvore porque o homem estava lá embaixo. Fala, o homem está lá embaixo, joga um raio lá, né? Aquelas coisas que as pessoas falam. Ele sim, ao homem sim foi inspirado o pensamento de se refugiar debaixo da árvore em que o raio deveria cair. Porém, a árvore seria atingida, estivesse o homem embaixo dela ou não. Entendimento. Então ele fala assim, ele está dizendo aqui, por expiação, a morte dele tem que ser daquela forma. Então vamos entender assim. Aquelas pessoas que lá no começo da nossa era mataram os cristãos daquela forma, criaram um débito juntos e Deus esperou o momento certo para eles pagarem esse débito. Quando eles todos tiveram condições de estarem preparados para esse desencarne, aceitaram lá no mundo espiritual, vieram todos para a Terra e foram todos morar próximo ou estar mais próximos daquele local onde pudesse acontecer uma tragédia. Tinha um circo, né? O circo, a lona que ele tinha, segundo consta, era uma lona inflamável, tinha um material, era um domingo à tarde, muito quente, e um espírito encarnado, numa briga que teve com o pessoal do circo, por raiva, resolveu atear fogo. Mais ou menos tinha uma situação pronta. Ia acontecer. Então, o que os espíritos fizeram? Vamos aproveitar este momento para que isso possa acontecer. Então, todos aqueles que tinham a expiação para passar e precisariam passar por isso, aceitaram perante a lei de Deus, se comprometeram a vir à Terra e pagar esse débito perante a lei. O que os espíritos fizeram? Que é o que, quando a gente vai estudar, como ele diz ali, os espíritos nos influenciam, sim. Tem uma pergunta que é feita, os influenciam em nossos pensamentos? Allan Kardec pergunta, os espíritos respondem, muito mais do que você imagina. Muitas das vezes são eles que vos dirigem. O nosso guia espiritual, para nos fazer chegar aonde nós temos que chegar, ele fica o tempo inteiro no nosso ouvido. Os espíritos inferiores também. Dependendo do que eu gosto, do que eu quero, eu aceito um ou outro. Algumas pessoas dizem, por que os espíritos inferiores têm mais influência na minha vida do que os espíritos de luz? Porque eu não dou ouvido aos espíritos de luz. Porque é muito mais difícil ser bom do que ser ruim. É muito mais difícil engolir o meu egoísmo, um insulto e ficar quieto e levar numa boa do que brigar. Se eu adoro a briga e o meu guia espiritual fala, não vá brigar, mas eu adoro a briga. E o espírito inferior quer que eu brigue, quem vai ganhar? É o espírito inferior. Porque eu gosto daquilo. Porque eu gosto de treta. Eu gosto de discussão, de discutir, de criar uma... Nossa, para mim é maravilhoso isso. Quem que vence? Inferior. Mas quando eu tenho boas resoluções, eu já decidi no mundo espiritual que eu quero fazer aquilo e ficou bem claro, e eu já escolhi a minha encarnação, fica muito mais fácil do meu guia espiritual me levar para aquilo que eu preciso fazer. Então a morte dessas pessoas nesse momento não é algo trágico para eles.
só é trágico para nós que assistimos ou que ficamos sabendo. Eles vão lá numa boa, porque eles precisam, e aí eles vão pagar um débito que eles já estão devendo há muito tempo. Enquanto eles não pagarem esse débito, eles não conseguem evoluir. Então, a forma de estarem todos juntos é muito mais rápido, mesmo que demore um pouco, do que você esperar um, tirar um ali, o outro ali, e vai levar muito tempo. Então, o desencarne coletivo é uma forma que Deus tem de apressar algumas coisas para que esses espíritos evoluam. Então, você fala assim, por que alguns não pegaram um avião, desistiram da viagem? Porque talvez não fossem para eles aquilo. Mas os que foram, com certeza, foram porque precisavam estar lá. É muito difícil de você falar que aquele avião que caiu é um desencarne coletivo. Porque o avião, e cair um avião, é uma coisa possível de acontecer, como acidente. Mas qualquer morte que aconteça, Deus vai aproveitar para dar um ensinamento para aquele espírito. Ele precisa aprender alguma coisa. Mesmo que não seja o meu desencarne que tenha que ser daquela forma, se acontecer, vai ser como nós encarnamos por provas, as provas que eu passarem servirão de aprendizado para o futuro. Outra coisa que eles falam que Deus utiliza é essa comoção. Morrer uma pessoa não comove pessoas. Morrer uma quantidade de pessoas comove. Cair uma casa de uma pessoa numa cidade não comove pessoas. Desmoronar uma quantidade de casas num deslizamento de terra do Rio de Janeiro comove as pessoas a ajudarem. Então Deus também usa esse tipo de coisa para tocar o coração das pessoas através da lei do amor. Se tudo funcionar bonitinho e direitinho, ninguém se melhora. Mas quando há uma tragédia e ela é comentada, a gente vê a comoção mundial. Todo mundo quer de alguma forma ajudar, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Precisa de roupa, precisa... todo mundo se mobiliza e manda coisa, ou seja, toca o coração. É um meio que Deus tem também de mexer com o sentimento das pessoas. Espírito que é lá meio rabugentão, que não se dobra por muita coisa, em alguns momentos desse tipo de coisa, ele se comove. Muda, você vê que muda, né? As pessoas só começam a falar daquilo. Ai, que a gente precisa ajudar, sai campanha daqui, sai campanha dali, e as pessoas querem participar. É um meio também que Deus tem de fazer as pessoas se solidarizarem, né? Então, mais ou menos é isso. Então, a tragédia do avião acontece por quê? Porque acredita-se que muitos espíritos precisavam passar por um tipo. E algumas pessoas falam assim, mas será que tinha avião na época que a pessoa cometeu lá uma atitude lá atrás? Não. Mas Divaldo Franco e Emmanuel contam que tiveram pessoas que empurravam quantidade de pessoas precipício abaixo, fazendo elas caírem de alturas de montanhas, né, muito altas e se espatifarem lá no chão. Jogavam nas fogueiras, né? As pessoas se Então eu falo assim, então, às vezes naquela Deus fala assim, mas não tinha avião lá há mil não sei quantos anos atrás para coisa. Sim, mas hoje o avião é uma forma de você colocar uma quantidade de pessoas e caírem de uma altura a ponto, né, de acontecer o que muitas dessas, eles falam assim, é só uma comparação ao entendimento, a gente não sabe a certeza como é, mas são exemplos dados que a gente pode, então assim, jogar gente de torres, de castelos, de penhasco, de montanhas altas, muitas fizeram isso, né? Vamos dizer assim, exércitos ao redor do mundo fizeram isso. E hoje elas podem se encontrar num acidente de um avião. Aí a gente fala assim, o avião foi derrubado pelos espíritos? Não. Há a possibilidade de uma turbina falhar, e aí a gente foi ouvir, né, os especialistas sobre o avião. Aquele avião, a hélice dele, quando passava num lugar muito frio, muito gelado, ela parava de funcionar. Então, as condições propícias tinham para isso acontecer. E quem estariam lá? As pessoas que
precisariam estar lá, com raríssimas exceções. Mas o resgate coletivo ou desencarne coletivo é mais ou menos dentro disso. Pessoas que mataram pessoas em quantidades, elas estavam em quantidades para matarem pessoas, elas vão ter que passar a expiação, o resgate, da mesma forma. Elas teriam que estar juntas. Mas elas escolhem isso quando elas já têm a capacidade de escolher. Elas mesmas percebem que o que elas fizeram precisa ser reparado e elas mesmas escolhem. Tem uma história rapidinha, né? A gente vai indo pro final, que diz que dois irmãos participaram num passado de matar pessoas na fogueira, como você falou. E elas tiveram que reencarnar para passar por esse tipo de morte. Só que as duas escolheram coisas diferentes. Uma veio com aquela doença do fogo selvagem, para sofrer no corpo e desencarnar bastante cedo com isso. Já o outro escolheu ser médico, que cuidava de pessoas que sofreram queimaduras e ele fazia transplante, ele cuidava, que é algo também muito difícil de fazer. A escolha dele foi diferente, não morrer com aquilo, mas cuidar das pessoas que tiveram queimaduras. Então ele veio como médico, dermatologista, não sei lá que ele fazia também algumas coisas, mas era ligado a cuidar de pessoas. Então a gente fala assim, é muito interessante a forma, porque você precisa passar por algo para reparar. E como a gente falou, ela não precisa ser reparado eu morrendo no fogo. Eu posso reparar cuidando de pessoas que morreram no fogo. Então a gente vê que tem N situações que podem ser encaixadas, né? A gente nunca vai saber, mas o que eu faço o outro sofrer, em algum momento eu vou ter que sofrer. Mas só quando eu tiver certeza e chegar, tipo a lei de Deus, e falar assim, eu preciso passar por isso para resgatar, porque se você não se fica com aquele peso na consciência durante muito tempo, e enquanto você não resolver isso, você não consegue seguir a sua trajetória de vida. A gente não pode falar, esse avião aí da Voipés é porque foi isso, né? Porque Não tem senão certeza. não tem certeza, né? E a gente pode citar exemplos de outros resgates coletivos que foram explicados aí pela espiritualidade. As pessoas, muitas vezes acontecem, né? Um assassinato, alguma coisa, né? E a turma fala assim, mas a gente que é espírita, né? Principalmente quem não é espírita, vem perguntar pra gente, mas fez isso por quê? Por que que deixou fazer isso, né? Fez isso porque foi feito em outra vida? Eu não sei, Você não não tem como sabe, com saber. clareza a gente não sabe. Você A não gente pode pode falar, fazer. né? Daí você fala assim, o bebê foi estuprado e morto. Daí você fala assim, não, foi feito isso porque ele em outra vida causou a mesma coisa, mesma dor naquela pessoa. Se vai explicar, vai dar uma justificativa dessa para uma pessoa, um parente que está passando pela dor, a pessoa vai ficar brava com você e não é verdade. Você não tem como você saber. Você pode explicar, dar exemplos passados, né? Exemplos de outras passagens, mas essa aí a gente não dá para explicar, né? A gente não vai ter o resultado, não vai ter a resposta disso. E nem deve ter, porque a gente vai ficar sempre com aquele julgamento, né? Mesma coisa se explicar para o pai de um bebê que morreu lá e o pai está vivo aqui no acidente do avião, que falou que o bebezinho dele, né, matou várias pessoas, né? Assim, meu bebê, a pessoa não consegue acreditar naquilo, né? Então a gente cita exemplos passados, né? E saber que isso realmente existe, né? Os resgates coletivos. Isso, o que a gente precisa entender, eu falei assim, se a gente conseguir, né, eu tenho assim, pegar o livro dos Espíritos, depois pegar essas perguntas como a gente fez, só para a gente entender como que acontece. Mas a gente sabe que o mundo que a gente vive é de provas e expiações, e nas provas eu preciso aprender alguma coisa sequencial, e na expiação eu tenho que reparar alguma coisa. Né? E no tipo de erro que eu pratiquei, normalmente próximo daquilo eu vou ter que passar. Mas sempre usando esse último exemplo que eu dei, falei, pessoas tiveram que morrer com fogo. Uma pessoa tinha que vir para a Terra relacionado a algo que ela fez alguém passar com queimadura, levando ela a uma queimadura grave, a morrer no fogo. Só que o resgate que ela escolheu, não necessariamente ela precisou passar pelo fogo.
Olha que, além de tudo, acaba sendo uma missão. Ele vem para resgatar, mas em forma de ajudar pessoas que passam por isso. Quer dizer, que também é algo que você vai reparar, mas mais do que nunca ajudando, não só, né? Então, existem N situações que encaixam, mas tem que saber que o tipo de gênero de sofrimento que eu fiz alguém passar é o tipo de sofrimento que eu tenho que passar para equilibrar essa balança para que haja justiça. É. Isso aí. Vamos encerrar então, Zão? Vamos. O evangelho fica para o próximo, mas acredito que tenha, né? Ficou assim, né? A gente precisa de mais, às vezes. É interessante quando vem a pergunta, né? Assim, eu gosto às vezes de citar alguma coisa, porque ele falou, vai vindo, daqui a pouco uma pergunta. Mas e nesse caso, e naquele caso, algo que acaba, Não, e de alguma forma. a gente percebe que no dia a dia, quando acontece algo assim que repercute na imprensa, né, as pessoas vêm perguntar pra gente, né? Sim, Ah, você é espírita? Por que isso acontece, né? Então é bom a gente sempre voltar a esses temas, né, que repercute na mídia, porque é uma maneira de a gente se esclarecer também e muitas vezes de a gente se confortar também com aquela dor, porque causa dor na gente, né? sim. Então a gente, pelo menos a gente entende, né? A dor vai existir ainda, mas pelo menos a gente entende e não se revolta com Deus, com a espiritualidade. Isso aí. Vamos para esse final? Vamos lá. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nós tivemos a oportunidade de aprender na noite de hoje, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio, colocando sobre as águas que cada um disponibilizou em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos pensar naquelas pessoas mais necessitadas, todas as pessoas que tiverem alguém ou que esteja passando por um momento mais difícil, que aproveite esse momento elevando seu pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a essas correntes, sim, que possam auxiliar no seu momento mais difícil, lembrando daquelas irmãzinhas que tiveram seus pedidos, que ainda estão se restabelecendo, precisando ainda do auxílio das correntes médicas, a nossa irmãzinha Gemima Maria dos Santos, que tem ainda um tratamento a fazer, a nossa irmãzinha Ivete, que está se recuperando, e todos aqueles também que estiverem recuperando e necessitados do auxílio, que aproveite esse momento para que essas correntes espirituais possam auxiliar a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando um momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E neste momento vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja, e lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem
2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Isso aí. Que a paz de Deus e Jesus fique com todos. E boa noite a todos. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Uma grande semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda, né? Para o nosso próximo estudo. Que Deus abençoe a todos. Se quiser. Que assim seja.